Eu realmente fico impressionada e, ao mesmo tempo, triste quando eu encontro uma amiga na minha faixa etária, mal-humorada, irritada, que fala: "Ai, é a menopausa". Gente, isso é coisa do passado, né. Antigamente, a mulherada na menopausa ficava realmente à beira de um ataque de nervos. Hoje, a gente já tem muito estudo e muitos médicos que podem nos ajudar de verdade com esses processos fisiológicos e psicológicos no nosso corpo. Então, preste atenção, você, minha amiga, que anda muito irritada por conta dessas oscilações hormonais, essas funções que de repente estão afetadas por conta do metabolismo, do crescimento ou diminuição dos hormônios. A gente vai conversar sobre tudo isso e, inclusive, sobre a reposição hormonal, que parece que tem um impacto muito positivo no nosso bem-estar e na nossa saúde emocional. E eu recebo hoje o endocrinologista, Dr. Derek Camargo. Tudo Maravilhoso. bem? Como é que Muito vai? bem-vindo. Obrigada por estar Obrigado. aqui. Sempre um Vamos prazer. sentar. Sabe que amanhã eu vou passar em consulta contigo. Amanhã? Que legal. Olha Amanhã, já lá. estou marcada, Eu já agendada. tinha visto lá na agenda, eu É, sabia. doutor Derek cuida dessa Bacana. parte, ele tem feito um trabalho muito importante e eu falo, assim, que me deixa triste, porque, a gente que faz a reposição hormonal sabe dos Perfeito. Sim, benefícios, né, sente, não é sim. só na pele não, sente na cabeça, sente na saúde emocional. Exatamente. É um problema que hoje a gente já tem solução, né? Então, a gente consegue ajustar os hormônios, ajustar sono, que vai também regular, por exemplo, o hormônio do sono, que é a melatonina, que a gente sabe que vai ajudar a produzir. Isso vai melhorar os níveis de humor, de estresse da pessoa. Então, tem muita coisa para a gente fazer. É claro que se de repente tem um pepinão aí na sua vida para resolver, você vai ter que encarar esse problema e ver de que forma que você lida com ele. Mas às vezes a pessoa tem uma vida maravilhosa, ela começa só a ver coisas ruins na história dela, e Exato. isso pode ser causado pela essa Oscilação hormonal. oscilação hormonal? Perfeito. Essa oscilação hormonal vai causar esses picos de alegria, picos de depressão, a gente chama de estado depressivo, né, não de depressão propriamente dito, porque é causado tem uma causa, né, que é causado pela falta de hormônios ou a oscilação dos hormônios. O hormônio tireoidiano também acontece isso. O principal, que é o dopaminérgico, né, o hormônio da dopamina, que é o hormônio do prazer, da alegria, né, da satisfação, esse hormônio também a gente consegue modular ele através de alimentação, de sono, de descanso, de manejo do estresse, né, controle do estresse. Nem é só a reposição hormonal, Perfeito, né? não é só A ela. gente vai organizar os hormônios e os neurotransmissores. Exatamente, é isso aí. É Olha isso que aí. interessante. Você falou de alimentação, né, tem muita gente que não tem uma boa liberação de serotonina, porque, na verdade, ela tá com o intestino todo inflamado, né. Perfeito, o que a gente chama de disbiose, né? É um nome meio estranho, mas nada mais é do que uma inflamação generalizada, pode ser uma inflamação intestinal, gástrica, e isso vai fazer com que a absorção dos produtos seja diminuída, vai fazer com que os produtos não sejam totalmente utilizados pelo corpo. Então, aí que entra a parte da nossa suplementação. Pode ser uma suplementação com remédio, pode ser uma suplementação com fitoterápicos, pode ser na própria alimentação mesmo, a gente ajustar essa alimentação para produzir mais hormônios e hormônios da saciedade, do prazer, da recompensa, né, que é a dopamina e serotonina. Doutor Derek, eu sei que na sua experiência clínica, você vê todo tipo de paciente, mas existe um ponto em comum que chama a sua atenção em relação a essas mulheres que já estão mais maduras, que estão enfrentando aí a menopausa? Perfeito. Sempre é nessa fase de pré-menopausa, a gente chama de climatério, né? Essa fase é uma fase primordial para a mulher, para o ajuste hormonal, porque ela vai fazer uma falência ovariana total. Então, os ovários dela vão parar de funcionar, eles vão parar de produzir os hormônios. E isso vai afetar em cascata a maioria dos hormônios do nosso corpo. Até tireoide pode afetar. E mulheres que nunca tiveram problema de tireoide, pós-menopausa, depois da menopausa, que é aquele período 48, 50 anos, 45, 50 anos, elas podem ter uma disfunção até da tireoide. E essa falta de hormônios que vai causar vários problemas para ela dali para frente na vida dela. Falta de libido, falta de disposição, aquele cansaço e estado depressivo que vai fazer uma baixa de dopamina e ela vai ficar sem recompensa. Não vai mais ter aquele prazer e aquela recompensa para essa mulher. Então tem que sim fazer o ajuste hormonal quando necessário, na maioria das mulheres é necessário pós-menopausa, e quando você faz o ajuste, a mulher fala, nossa, parece que eu voltei a ter 30 anos. E é exatamente o que a gente faz, a gente tenta voltar ela para a cidade.
Tem mulheres que morrem de medo desse ajuste hormonal. Eu recebo muita mensagem no meu Instagram de algumas que falam: "Ai, eu tenho muito medo da reposição hormonal". Eu não sou médica, não posso falar nada, eu só falo: Deixa que eu "Olha, falo aqui. pega uma outra opinião, né, vamos falar de novo sobre esse assunto". O que que você pode responder para essas minhas telespectadoras que têm Tá. medo da reposição Não hormonal? precisa ter medo de hormônios. Hormônios, quando bem feitos, reposição hormonal feita de acordo com o paciente, com o hormônio correto. Hormônios que eu digo corretos são hormônios base, né? Que são os bioidênticos, que a gente chama de bioidênticos, mas eles são hormônios base, testosterona base, estradiol base, progesterona base. Esses hormônios, eles são muito parecidos com os hormônios do nosso corpo. Então, é como se você tivesse voltado essa pessoa para 30 anos e ela tem uma produção hormonal um pouco maior. Com Uhum. muita segurança, os exames, geralmente, em todos os pacientes, todos os exames melhoram. Então, melhora o fígado, melhora pâncreas, melhora rim. Então, assim, só tem benefício. Não tenha medo de hormônio. Hormônio não dá câncer. Uma coisa que eu falo sempre, eu gosto de falar na TV, porque tem muita gente que tem medo de falar isso. Não dá câncer, o hormônio não dá, não causa câncer, não vai desenvolver um câncer na mulher, nem no homem. Então, assim, hoje a gente tem uma segurança muito grande, risco cardiovascular é diminuído com a reposição hormonal, então só tem benefício mesmo. Olha isso. Você ouviu 2 frases? Eu gravei essas 2. Hormônio não dá câncer e ouvi um outro, só tem benefícios mesmo. Porém, em alguns poucos casos, a pessoa não pode fazer a reposição hormonal e Perfeito. a gente vai falar sobre isso já já. Combinado. Antes, eu tô com uma querida que está Aham. no Zoom, que é uma influenciadora digital que eu sigo já há bastante tempo, admiro o trabalho que ela faz nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a Ana Conte. Ana, seja muito bem-vinda. Eu sei que você está no Espírito Santo visitando a sua mãe, é isso? Isso, eu tô aqui em Vila Velha, Vitória, né, Espírito Santo. Que joia. Ana, nas suas redes sociais você fala bastante sobre esses aspectos que envolvem a mulher 50 a mais, inclusive a menopausa, a Sim. irritabilidade. Você resolveu falar sobre isso? Você fala sobre isso porque você já sentiu essa influência de forma negativa dessa fase no seu próprio corpo e na sua mente? Então, Cláudia, é exatamente sobre isso. Assim, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando desse assunto super importante, né, para nós aqui, né, mulheres que estamos passando por isso, no climatério, na menopausa. E o meu perfil no Instagram, né, que é Ana Conte 50 a mais, é exatamente sobre isso, né? Tudo começou com essa oscilação de humor que eu senti, né, já ao longo do climatério, assim, essa questão do humor para mim foi muito forte. Eu sempre fui uma pessoa muito leve, muito divertida, muito bem-humorada, e de repente eu comecei a me ver assim, né, muito mais irritada. É como se fosse, eu até costumava, a gente parece uma TPM eterna. E às vezes até um pouco de iniciozinho de uma questão até meio de, não vou dizer depressão, que eu não cheguei a fazer quadro depressivo, mas assim, vontade de chorar do nada. Então, assim, era uma coisa muito inconstante o meu humor. E aí me surgiu a ideia de criar um perfil no Instagram, meio que para brincar um pouco com isso, né? Então, colocar essas dores das mulheres. Então, eu brinco muito nessa questão da menopausa, da alteração de humor, dos calorões. E aí eu acho que isso, enfim, né, acabou que várias mulheres se identificaram com isso, meu perfil teve um crescimento muito grande. E eu acho que é um espaço que é muito carente de nós, né, que estamos passando por isso, ter esse espaço assim aberto para trocar e para divulgar, né, todos esses sintomas que a gente sente, que são muito difíceis, né, como o doutor estava falando. A reposição hormonal eu comecei a fazer por volta dos. Assim que eu senti os sintomas, eu ainda estava no climatério, comecei a fazer e realmente para mim teve. Né, foi a minha vida mudou completamente, né? Foi a solução assim, para a minha vida, em vários aspectos, inclusive em relação a essa questão da oscilação do humor. Eu É. super recomendo. Eu faço exatamente o que o doutor falou, dos hormônios bioidênticos, né? Que é Uhum. uma coisa que o nosso organismo assimila de uma forma muito melhor, é como se a gente enganasse o organismo, né? Falando de uma forma um pouco leiga, como se a gente estivesse realmente produzindo aqueles hormônios femininos, né? Que nos faz tanta falta, né? Para a gente funcionar, a gente ter um funcionamento melhor de todo o nosso organismo como um todo. Mas fora isso, é muito importante também o estilo de vida, que é uma coisa que eu também falo muito no meu perfil, né? De alimentação, de atividade física, né? Também a questão, né, emocional, de você tentar aliviar o estresse, né, de alguma forma.
Então, acho que tudo isso é um pacote que a gente tem que perseguir aí, né, para passar por esse período da vida da melhor forma possível, né. Perfeito. Nessa fase antes da reposição hormonal, você sentiu o seu humor abalado? Você ficou também irritada? Ficou com um olhar mais atento às coisas ruins que envolviam a sua vida? Porque assim, a nossa vida, ela é maravilhosa, mas ela tem momentos de dificuldade, ela tem Sim. desafios, né? Momentos ruins mesmo, que a gente pode falar, ah, isso aqui não tá legal. Você ficou mais crítica, tipo, ficou com o holofote mais ampliado para esses momentos ruins? Sim, você acaba olhando mais o lado negativo das coisas, você fica sem paciência. Eu dizia que nem eu me aguentava, né, então É, assim, é quase até uma na relação TPM, é familiar, quase uma né. TPM eterna. Exatamente, era uma sensação de uma TPM eterna, né, então não podia falar nada, que eu já explodia, né, e aí depois me arrependia e chorava, não sabia o que estava acontecendo comigo. E Uhum. aí começaram os calorões, né, que também é uma outra coisa que é desesperador, né, para a mulher, que são os fogachos, né, é uma coisa assim que só quem já passou, está passando por isso, consegue entender, né, como é ruim isso. E aí eu comentei com a minha ginecologista na época, e aí ela falou: olha, vamos fazer né, uns exames e tudo, e aí ela identificou que eu já estava no climatério. Foi que ela me indicou a reposição hormonal, né? Agora, assim, é bom ressaltar que tem que ter um acompanhamento médico, né? Claro. E é uma coisa muito personalizada, né? Cada mulher ela precisa de uma dosagem diferente das outras, né? Então, tem que realmente ter um acompanhamento médico regular, como o doutor falou, né? Não causa câncer, né? Mas tem que ter esse acompanhamento de perto. Então, eu faço periodicamente exames, né? Então, no início da reposição, eu ia nela até numa frequência menor, né? Voltava com os meus exames 2 meses depois, para saber se tinha que fazer alguma alteração ali, né? No percentual daqueles hormônios femininos, testosterona, estradiol, etc. E aí ela fazia o ajuste na fórmula, mandava voltar depois, até estabilizar. E hoje eu frequento, né, eu vou na ginecologista de 6 em 6 meses, refazer esses exames e fazer algum ajuste caso necessário. Perfeito. Então, esse Ana, acompanhamento é fundamental. muito bom poder te ouvir, muito bom poder apresentar o seu Instagram também para as meninas. Para quem ainda não segue, Ana Conte 50 mais. Eu continuo lá sendo uma das suas seguidoras e aprendendo bastante com tudo que você compartilha. Obrigada, viu? E volte sempre aqui para participar do programa. Que bom, Cláudia. Foi uma honra estar aqui com você. Eu também sou sua fã, sou admiradora, sou seguidora. E que bom estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Dá um beijo na sua mãe, boa estada aí em Vila Velha. E quando vier a São Paulo, venha até o programa que estamos esperando você. Tá bom? Foi o maior prazer. Beijo, Ana. Contato. Obrigada. Obrigada. Que querida, né, doutora? E a gente vê uma vitalidade na Ana, uma disposição. Sim. Por isso é que eu falei no começo, que eu fico triste de ver quando eu percebo uma amiga com medo de fazer uma reposição É. hormonal. E eu deixei uma pergunta aqui no ar, né? Se algumas mulheres realmente não podem. E o doutor vai responder isso já já. Só que antes eu quero te fazer uma outra pergunta. Eh, Quem, por exemplo, tem medo de fazer reposição hormonal, porque acha que pode crescer uma célula cancerígena e tal. De quanto em quanto tempo, a Ana falou que ela vai à médica dela a cada 6 meses, a gente deve checar nossos hormônios, fazer nossos exames de rotina? Eu preconizo sempre na minha clínica, como você também acompanha lá, a cada 4 meses. É isso que eu faço. 4 meses. A cada 4 meses. Tem gente que fala, nossa, exame de sangue de novo? Eu falo, meu médico gosta assim, a cada 4 meses. Cada 4 meses. Por que que a gente faz a cada 4 meses? 4 meses é o tempo que dá para a gente pegar qualquer doença no começo. E quando a gente fala qualquer doença, a gente pensa principalmente em câncer, né? E agora, o ajuste hormonal, dependendo da via que a gente vai administrar, por onde vai ser feita essa reposição, seja injetável ou implantes, independente se for implante que duram 6 meses, eu faço 4 meses o retorno. Então, a gente consegue pegar qualquer coisa bem no comecinho ali. Pois é, e aí tem gente que não tem uma qualidade de vida boa, mas fez exames há um ano atrás, não sabe como é que está a produção de serotonina, não sabe como é que está a sua vitamina D, não sabe como é que estão os hormônios. Gente, precisa ser mais frequente, precisa acompanhar de perto nessa fase. Perfeito. Na menopausa, é fundamental que seja 4 meses, 6 meses, está perfeito. Eu vou voltar aqui já já, Combinado. e aí você vai responder quem não pode, mas eu vou deixar você perguntar à vontade. O que é que está te
incomodando aí. Manda sua pergunta, doutor Derek, responde já já. O que não pode é ficar de mau humor à toa, né, doutor? Não pode, não pode. Alegria, gente, pela madrugada. Tem que ser alegre, tem que ser leve, porque a vida voa, ela passa muito rápido. Que diz que eu devo tomar, não é? Com certeza. Tá vendo? Não é pra Ômega 3 é maravilhoso. Tem que tomar. Muito bom. Vamos lá, eu deixei uma pergunta no ar. Quem não pode fazer reposição hormonal? Quem tem histórico, principalmente, de câncer na família, de câncer de mama e é um câncer específico que é progesterona dependente. Ele não vai poder fazer a reposição de progesterona, que é um dos que a gente menos faz. Então, para a gente é muito tranquilo. Ele vai causar o câncer? Não. Ele vai aumentar a velocidade da proliferação dessa célula cancerígena. Mas a pessoa tem que ter esse câncer primeiro, porque a progesterona vai ser suplementada e ela vai acelerar um pouco esse processo. Quanto tempo vai acelerar? É difícil de dizer, mas assim, em vez de desenvolver em 6, 8 meses, vai desenvolver em 4. Então não é uma coisa também que a gente fala, nossa, que vai causar um problema na vida da pessoa. Só que é um tipo específico de um hormônio específico, que é o que a gente menos repõe, né? A gente estava falando, por exemplo, sobre fogachos, calores. A gente também pode pensar em ressecamento vaginal, em atrofia vaginal, que é um problema na área sexual para a mulher. Isso é tudo causado pelo estradiol. O estradiol, que é a falta dele, que vai causar tudo isso. Ou seja, estradiol bom, esquece, não vai ter problema. A gente repõe o estradiol, que não tem problema nenhum em fazer a reposição. Testosterona, a mesma coisa, libido, desejo sexual, força muscular, melhora da pele, melhora da... Reposição de estradiol, então, não tem contraindicação? Não tem contraindicação. Só a indicação dele é a falta do estradiol, a gente vai lá e repõe. A testosterona, quando a gente repõe, ela não se transforma em progesterona? Uma parte sim, uma parte pode se transformar em estradiol, principalmente. Em estradiol. Estradiol, por uma enzima chamada aromatase, ela vai transformar um pouquinho. Mas isso geralmente acontece quando a quantidade de testosterona é muito alta. Por isso que a gente não repõe em níveis muito altos. A gente deixa em níveis que são ali valores de referência. Sim. A gente vai deixar num nível bom, otimizado, mas dentro da referência. Então, quando você faz isso para a mulher só tem benefício. Doutor, eu sei que você está sempre participando de vários congressos, não só aqui no Brasil, você estava fora, inclusive, que eu estava Portugal, acompanhando fora do Brasil. Tem médicos, é chato falar isso porque eu não quero te botar em saia justa, mas eu queria que você trouxesse dados modernos, dados atuais. Tá. Tem médicos que estão desatualizados em relação a essas informações, porque às vezes as minhas amigas, elas recebem uma informação diferente de um médico que fala, ai não faz porque para você não é seguro. E isso é um problema porque, além de tudo, além de eu ter que explicar para a pessoa os benefícios e tudo mais, eu preciso desmentir, pôr a pessoa na informação correta, porque isso é quase um desserviço para a área da medicina. Quando a pessoa fala que o hormônio não presta, o hormônio não pode usar, que vai dar câncer, você imagina o peso do médico falando isso para o paciente, é muito grande. Aí eu tenho que tirar essa informação da pessoa, limpar essa informação dela e falar que o negócio é bom. A reposição hormonal é uma grande arma que a gente tem para a menopausa, para a vida da mulher. A mulher, a gente não morre mais com 50, 60 anos, né? A gente vai morrer com 80, 90. Você imagina ficar sem hormônio? Eu vou morrer com 108. Com Se 108. prepara para você cuidar de mim com 108. Eu quero ver se eu vou estar vivo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tenho algumas telespectadoras que falam que tem problemas de mioma no útero. Quem tem mioma no útero pode fazer reposição hormonal ou vai ser um fator de complicação? Pode, mas tem que ir acompanhando o mioma, porque ele pode crescer, porque você vai ter desenvolvimento uterino de novo, né? O endométrio vai espessar novamente, então você vai voltar a ter uma atividade hormonal. Então ele pode aumentar um pouquinho de tamanho, pode diminuir também, pode. Então você vai acompanhando. Quem tem mioma, uma vez por ano, a gente pede um ultrassom para esse paciente, para ver como é que está o desenvolvimento desse mioma e tudo mais, porque ele vai ficar bem estacionadinho lá. Quando a gente faz a reposição, pode ter uma atividade celular maior, ele pode crescer um pouquinho, às vezes pode ficar estabilizado, só que com as quantidades que a gente usa de hormônio, que são baixas, não tem perigo nenhum, a gente pode fazer, a gente acompanha, pede uma vez por ano um ultrassom e está tudo bem. A gente hoje está falando especialmente sobre irritabilidade, mau humor, principalmente nas mulheres, nessa fase de climatério e menopausa.
Você tem casos no consultório de pacientes que eram irritadíssimas, assim, à beira de um ataque de nervos e que ficaram outra pessoa? Tenho bastante, bastante. A maioria das mulheres, quando começa a baixar o hormônio, elas começam a ter muita irritabilidade, porque elas param de ter vontade de viver. Não, elas não têm vontade de se matar, não é isso. Elas param de ter vontade de, por exemplo, sair com as amigas. Ah, vamos no shopping? Ah, tô com preguiça. Ah, vamos sair para jantar? Ai, tô com preguiça também. Então isso vai levando a mulher a ficar num mau humor, num estado depressivo, que ela não quer sair de casa. Quanto menos sai, menos vai querer sair ainda mais. E aí qualquer coisinha para ela vira uma coisona, né? E ela já começa a ficar irritada, começa a ficar estressada. E aí essa mudança que a gente quer que aconteça na mulher, ao contrário, ela tá nesse estado porque não fez a reposição hormonal, não fez o que tinha que fazer na época da pré-menopausa ali do climatério, a gente vai voltar ela para o estado normal dela. Vontade de sair, vontade de treinar, vontade de ter relação sexual com o marido, vontade de ir jantar, levantar e querer fazer as coisas. Vou trabalhar, vou arrumar casa, vou levar não sei quem, os filhos não sei aonde, e assim por diante. Então a mulher tem que voltar a ter vida, a gente foi feito para ficar em movimento. Então quanto mais parado vai querer ficar. Na sua amostragem de consultório, Aham. que não é pequena, né? Doutor Derek tem muitas. Hoje fala clientes, né? Pacientes. Pacientes. Muitas pacientes nessa fase. Tem casos, assim, de mulheres que melhoraram até o relacionamento a dois, o casamento. Eu costumo dizer para alguns pacientes, principalmente quando vê o casal, que eu sou quase um cupido. Ah, O casamento volta a funcionar por conta muito da reposição hormonal. é isso. A mulher volta a ter um apetite sexual que ela tinha com 25, 30 anos de idade. Consegue olhar Melhora o bem, né? mundo mais colorido. Melhora bem. Exatamente. Doutor, segura aí que Tá aí bom. a gente volta com as perguntas. A sua pergunta, qual é? Manda pergunta, manda pergunta. Às vezes você fala assim, eu não tenho coragem de perguntar isso pro médico. Eu tenho. Manda, não precisa se identificar. Eu pergunto pra ele, combinado? Vamos lá. Ai, adoro falar desses produtos bons. Coisa boa é comigo mesma. Por isso que eu sou paciente do Dr. Derek. Vamos para as perguntas e respostas? Vamos lá. A Vera Vieira, ela diz o seguinte. Tenho 73 anos, nunca fiz reposição. Mas tenho muito calor no rosto. Reposição hormonal ainda resolve nessa idade? Com certeza. Obrigado pela pergunta, Vera. Maravilhosa pergunta. Resolve sim. Esses calores no rosto, tem duas coisas que a gente pode pensar. A primeira pode ser pressão alta, né, hipertensão, principalmente se esse calor for mais na nuca também, no rosto, na face, mas também tem muito a ver com os fogachos, esses calores que a gente tem ainda. Pode ter com 73 anos, provavelmente ela já fez a menopausa há uns 20, pode ter sim. Pode ter até 80, 90 anos. Esses hormônios estão baixos, eles precisam ter oscilações também, o corpo vai tentar produzir um pouquinho. Então vai ter uns calores, vai ter uns fogachos ainda, então a reposição hormonal vai te ajudar muito. Olha que bom, porque antigamente, achava que era uma janela de oportunidades, passou aquele período... 5 anos. A gente pensava que era 3, 5 anos. Não é mais 50, assim. 55 não. A gente sabe hoje que vai ter melhor aí por muito tempo, né? Maravilha. A Solange Navarro está fazendo a pergunta. Quem tem muitas varizes e problemas nas safenas, pode fazer reposição hormonal? Pode, com certeza. Isso é uma grande dúvida, quem já teve trombose e tudo mais. Quem não pode fazer, o que esses pacientes que têm safena e tudo mais não podem fazer? Esses pacientes não podem usar hormônios em grandes quantidades, que isso pode trazer um problema e é generalizado, né? Mas com hormônios em quantidades de reposição não tem problema nenhum. Tem sim uma melhora aí até da circulação toda aí do cardiovascular completo, né? Perfeito. Márcia Monfilier, boa tarde, doutora e Cláudia. Tive câncer de mama e retirei meus ovários. Tenho 58 anos e sinto desânimo e cansaço, principalmente no período da manhã. O que fazer para melhorar isso? Abraços, Márcia de São Paulo. Legal, Márcia, que bacana. Primeiro, você tem que estar livre já do tratamento, porque o momento pede que você trate e saia desse período de recidivas, né? Que a gente pode ter num período que está o pós-câncer, né? Então, terminou o tratamento? Terminou. Vamos avaliar e sim iniciar uma reposição hormonal. Eu tenho muitos pacientes que tiveram câncer de mama, tiveram câncer de ovário, retiraram, fizeram toda a esterectomia e eles fazem sim reposição hormonal depois. Só que a gente espera terminar esse período de tratamento pós-câncer, né? Daí terminou esse tratamento, a gente vai lá e começa a reposição com certeza. Perfeito. Não dá para ter mais uma perguntinha? Ai, que dó que eu fico, gente, porque o assunto é maravilhoso. Muito bom. Doutor, volta mais vezes. Com certeza. Eu sei que você tem uma agenda super concorrida, né, cheia, mas
ajuda tanto as Com meninas. certeza, com ficam certeza. Muito felizes. Eu volto com o Muito maior prazer. obrigada. Obrigado E você. a gente precisa marcar a nossa live, né? Vamos marcar sim. Vamos, sim, sim. urgente. Urgente. Vamos marcar semana que vem. Pronto, Então semana que tá, vem tá marcado. fechado. Eu vou avisar pra vocês o horário e o dia certinho, que aí a turma toda pode tirar dúvidas à vontade. Daí dá pra falar Dá bastante. pra a gente falar muito, uma combinado. hora sem parar, só horinha. falando de menopausa. Uma delícia, vambora. Fechado. Adoro. Ó, Dr. Derek Camargo, endocrinologista. Ele tá no DR Derek Camargo, com K, tá, gente? Derek com K, Camargo com C. Derek Camargo. O WhatsApp para você marcar a sua consulta é o 11 9 4564 6108. Já marca a sua consulta, faz sua avaliação, ele vai pedir um monte de exames, que às vezes você fala, nossa, eu nunca fiz esse exame, nossa, eu não sei, tá aí arrastando corrente. Para, a vida voa e você merece viver com qualidade. Então vai lá, 11 9 4564 6108 e o site drderekcamargo.com.br. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Cláudia. Até Valeu. amanhã. Até amanhã. Tchau. E Amanhã aqui, estamos lá. até a próxima. E Combinado. na live semana que vem. A live tá Fechado. marcadíssima. Fechado. bom. Obrigado.